Então, tendo a fé de Deus. Vamos, texto base, Marcos 11, 23. Marcos 11, 23. Enquanto ele abre ali, Deus abençoe os irmãos que estão nos visitando. É uma honra, um privilégio ter vocês com a gente. Viu? Fiquem à vontade. Vamos lá? Eu asseguro que, Jesus está dizendo isso, olha, eu asseguro, eu dou certeza para vocês, que se alguém disser a este monte, levante-se e atire-se no meio do mar, ou no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que acontecerá o que diz, assim será feito. Amém? Então, veja bem, não duvidar no seu coração. O que é isso, não duvidar, ou como crer com o coração, não é? Então, é crer no que Deus diz. É crer, é ter certeza que o que Deus disse é. Então, uma informação, por exemplo. Isso daqui foi escrito no grego, tal. Porém, você sabia que o hebraico é todo o Velho Testamento. Não existe o tempo futuro. O hebraico é passado e presente. E esta é a língua de Deus. O interessante é que o hebraico é a língua de Deus, é uma língua fantástica. Outro dia eu estava vendo, por exemplo, uma matéria de que toda pessoa que faz uma obra-prima, ele deixa sua assinatura. O cara que pinta um quadro assina. E Deus deixou a assinatura no homem. Os cientistas fizeram a sequência do DNA e viram que era bem complexa, bem grande. E aí, então, eles numeraram essas sequências. E eles perceberam que cada sequência tinha um número X, um determinado, no que ele se repetia. Então, eles substituíram esses números por letras do alfabeto grego, do hebraico. E aí, quando eles juntam esses números que se repetem, dá a palavra Yahvé, que é o nome de Deus. Então, Deus deixou a assinatura dele no nosso DNA. Então, e é interessante porque esta é a língua que Deus fala com o homem, né? O hebraico. E no hebraico, como eu disse, não existe futuro, é só passado e presente. E aqui é que vai estar legal. Vamos ver Gênesis 12, 2 e 3. Gênesis 12, 2 e 3. E aí quero mostrar algumas coisas. Olha, farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome e você será uma bênção. Segura aí. Presta atenção numa coisa, queridos. Aqui está, esse versículo está em que tempo verbal? Futuro. Farei de você. Deus está falando com Abraão. Tá? Então aqui, quando traduziram, porque na verdade é o seguinte, se traduzir literalmente do hebraico, fica uma coisa meio sem sentido para o português. Então, farei, futuro, de você um grande povo e te abençoarei. Futuro. Tornarei famoso o seu nome, futuro, e você será no futuro uma bênção. Vai no próximo. Abençoarei, futuro, os que te abençoarem. Amaldiçoarei, futuro, os que te amaldiçoarem. E por meio de você, todos os povos da terra serão abençoados. Então, veja bem. Farei de você um grande povo, te abençoarei. Você vê que a tradução aqui foi colocada no passado, mas termina no presente, e em você os povos são abençoados. Então, o que quer dizer isso, né? Então, no hebraico, como não tem futuro, então precisamos dar uma correçãozinha. Tem um cara que já morreu chamado Young, mas eu esqueci o primeiro nome agora, Robert Young. E ele passou mais da metade da vida dele traduzindo a Bíblia para o inglês, do hebraico para o inglês, de forma literal. Então,
Isso quer dizer que vai mudar algumas coisas, né? E aí então você fala, então quer dizer que a Bíblia está errada? Não é que está errado, é só o tempo verbal, para que você entender que a coisa fica mais profunda ainda do que já é. Então Deus está falando para Abraão, olha, é o seguinte, eu vou trazer para você no hebraico, como se no sentido do hebraico. Então no hebraico fica assim, ó, faço de você um grande povo, faço de você uma grande nação, né? Eu abençoo os que te abençoam e amaldiçoo os que te amaldiçoam. Então veja que é um perigo, inclusive, alguém não gostar de você, alguém falar mal de você, né? Daqui a pouco a gente aprende um pouquinho mais sobre isso. Então, por que, queridos, a questão do futuro? O futuro dá uma ideia de que pode acontecer. Então, olha, eu te abençoarei. É uma promessa, é algo que pode acontecer, é uma perspectiva do que pode ou não acontecer. Então, se a questão fica no futuro, eu faço, mas será que eu vou conseguir ser abençoado? Será que eu vou conseguir ser curado? Será que eu vou conseguir ser liberto? Será que Deus vai me dar bênção? Será que eu vou prosperar? Será? Porque está no futuro, eu te abençoarei. Você não recebeu ainda. Porém, então o futuro dessa ideia do que pode acontecer nos dá uma perspectiva e não uma garantia. Olha, talvez, olha, te darei um carro. Aí você fica, mas será que vai dar mesmo? Hã? Então, agora, o passado, o presente é Deus faz agora, ou Deus já fez. Então Deus vai falar com Abraão e Deus vai falar para Abraão, eu faço de você uma bênção. Abraão, em ti as nações são abençoadas. Abraão, os que te abençoam, eu abençoo. Os que te amaldiçoam, eu amaldiçoo. No presente, agora, já. E isso faz com que esta palavra venha para nós. Principalmente porque a Bíblia vai dizer que nós somos herdeiros das bênçãos de Abraão. Nós somos herdeiros das promessas de Abraão. E aí quando você começa a ver quais são as promessas de Abraão, uma delas, eu abençoo quem te abençoa. Eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Abraão, queridos, ele era um cara muito próspero, muito rico, riquíssimo, talvez um dos homens mais ricos da sua época do mundo. E a Bíblia fala que ele era tão abençoado que ele foi com 318 funcionários para uma guerra com 5 exércitos, com 5 reis, e Deus deu a vitória para ele. Isso é a bênção de Abraão para nós. Nós vamos vencer as guerras. Abraão, com 100 anos, teve um filho. Produziu, gerou. A Sara, com 90 anos. E olha aqui, a Bíblia vai dizer que ela, com 70 anos, e depois com quase 90, ela foi desejada por 2 reis. 2 reis quiseram colocar Sara no seu harém. Tanto que Abraão ficou com medo e falou, olha, se perguntar, fala que você é minha irmã, porque senão vão me matar para ficar contigo, se falar que eu sou o teu marido. Já pensou, irmã, você com 70 anos, um rei querer levar você para o harém? Isso quer dizer que Deus rejuvenescia Abraão e Sara. Não é lindo isso? Então a bênção da restauração física, celular, estrutural do corpo. É lindo demais a bênção de Abraão. O que Abraão fazia, Deus abençoava. Quando ele colocava a mão, acontecia. Ele abriu o poço no deserto, irmãos, e deu água. Quando ele separou de Ló, ele não falou para Ló, eu vou lá, não. Ele falou, Ló, escolhe para onde você quer ir. Se você for para a direita, eu vou para a esquerda. Se você for para cima, eu vou para baixo. Escolhe.
Fique à vontade. Abraão não teve medo de abrir mão da escolha. Por quê? Porque a bênção não está no lugar, a bênção está em mim. Aonde eu estou, a bênção está. Entende isso, amados? Amém ou não? Então, estou dando para você um pouquinho do que é a bênção de Abraão. Então, quando Deus diz, Abraão, eu te abençoo, Abraão, eu te faço, eu engrandeço o teu nome, eu faço de você uma bênção, é tudo para agora, para já. E como nós somos herdeiros, Deus está dizendo a mesma coisa para nós. Deus está olhando para mim e para você e dizendo, olha, Thaís, eu te abençoo. Gustavo, você é uma bênção. Gustavo, onde você for, eu vou. Quem te gostar de você e falar bem de você e te abençoar, eu abençoo. Agora, se alguém falar mal de você, está perdido. Quem te amaldiçoa, eu amaldiçoo. Porque é uma proteção de Deus, queridos, para nós, para hoje, para já. Estão começando a entender o que é crer com o coração? Crer na palavra de Deus? Porque perspectiva, como eu disse, não pode acontecer. Então, quando ele fala aqui com Abraão, ele fala no presente. Faço de você uma grande nação, faço de você um grande povo, faço de você uma bênção. Eu abençoo quem te abençoa, eu amaldiçoo quem te amaldiçoa. Em você, todas as nações da terra são abençoadas. Isso é tremendo. Então, é assim que Deus vê. Ele está fora do tempo. Eu já disse aqui. Irmãos, Deus criou o tempo. Ele criou o tempo e colocou a terra no tempo, colocou nós no tempo, mas Deus não está no tempo. Deus não está no tempo. A Bíblia vai dizer que para Deus, passado, presente e futuro é a mesma coisa. Então Deus olha de cima e já vê tudo pronto, porque o teu passado, o teu presente, o teu futuro, Deus já sabe. Deus já viu. Então Deus olha e vê, e às vezes você está sofrendo, e Deus disse, eu já te dei, e você está sofrendo porque você vê um obstáculo, e este obstáculo tampa a tua visão. Mas quando você confia em Jesus, você vai, mesmo que você não esteja vendo, mas você está crendo que Deus já fez. Amém ou não? Então Deus está fora do tempo. Deus então vê dessa forma, fora do tempo. Veja o que Deus disse no versículo 3, como nós já lemos. Vai lá, de volta lá, né? Então, no hebraico, eu abençoo os que te abençoam. Eu amaldiçoo os que te amaldiçoam. Por isso que a Bíblia diz para nós orarmos pelos nossos inimigos. Em Mateus 5,44. Mateus 5,44. Porque, querido, se essa bênção é para nós, você está preocupado com gente te amaldiçoando? Irmãos, é um perigo amaldiçoar você. É perigo de vida, é risco de vida quando alguém te amaldiçoa. Porque a maldição não vai chegar em você, porque Deus te protege, porque você é abençoado, e por você ser abençoado, você não tem como ser amaldiçoado. Entende isso? Se você estiver em Cristo, claro. Então, veja bem, mas eu digo, amem os seus inimigos e orem por aqueles que os perseguem. Por quê? Porque eu preciso orar, queridos, pelos meus inimigos. Senhor, eu vou amar o meu inimigo, ele está me amaldiçoando, mas não olhe para a maldição dele. Entende isso, queridos? Isso é amor. Porque é uma promessa sobre mim e você, quem fala mal de nós, quem nos amaldiçoa, é amaldiçoado. Então, quando eu oro pelo meu inimigo, quando eu oro por aquele que não gosta de mim, quando eu oro por aquele que está me perseguindo, me amaldiçoando, eu estou, na verdade, protegendo ele da ira de Deus. Isso é amor. A Marta postou um vídeo, não sei se foi no grupo, se ela mandou para mim, eu sei que eu vi o vídeo, né? Então foi no grupo familiar dela. Eu achei muito interessante que um pastor dizendo que estavam num trabalho de cura e libertação, e muitas pessoas foram curadas, muitas pessoas curadas. Um homem na cadeira de roda, não. E o pessoal orando, e nada, não acontecia nada, ele orou e falou, por que ele não? Aí o Espírito Santo disse para ele,
para esse pastor o seguinte: porque ele odeia o cara que colocou ele na cadeira de roda. Ele levou um tiro, né? O cara que deu um tiro nele e ficou paralítico. E ele odeia essa pessoa. E ele disse que o dia que ele levantar dessa cadeira, ele vai e mata o cara. Por isso que eu não vou curar ele. Exceto que ele libere perdão. Se ele perdoar a pessoa que fez isso, ele levanta da cadeira, eu curo ele agora. Então o pastor chegou no irmão e disse: olha, é o seguinte, você precisa perdoar a pessoa que te colocou nessa cadeira de roda. O Senhor disse que a hora que você perdoar, você é curado. Porque você disse que a hora que você levantar da cadeira, você vai matar a pessoa, não é isso? Mas agora o que me impressiona é o seguinte: houve uma revelação certeira. O cara disse o que o cara estava pensando no coração, o cara disse. Então só pode ser o Espírito Santo. Porque nem o diabo sabe o que você pensa. E aí sabe qual foi a resposta do camarada? Não. Ele escolheu ficar paralítico numa cadeira de roda do que perdoar. Tem gente que é doido, mas olha o que o ódio faz. O outro que fez o trabalho está andando, vivendo a vida. E quem não perdoa fica preso. Então, meu irmão, tem alguém te perseguindo? Perdoe. Tem alguém falando mal de você? Perdoe. Tem alguém te maltratando? Perdoe. Ore por ele. É o que Jesus está dizendo aqui. Amém? Ore por aqueles que, pelos teus inimigos. Ore por aqueles que te perseguem. E você vai ver o que Deus faz na tua vida. Veja bem, Gênesis 17, 4 e 5, também vai falar com Deus ainda falando com Abraão. Gênesis 17, 4 e 5. Agora Deus muda o nome de Abraão. Ó, da minha parte, diz Deus, esta é a minha aliança com você. É Deus quem está dizendo isso para Abraão. Olha, da minha parte, esta é a minha aliança com você. Você será o pai de muitas nações. 5. Não será mais chamado Abraão, seu nome será Abraão, porque eu constituí pai de muitas nações. Volta no 4 de novo. Então veja bem, o que Deus está dizendo? Da minha parte, você será pai de nações. Só que lembrando que, no hebraico, vamos trazendo isso para o presente. Porque é legal, queridos, presta atenção numa coisa. Abraão, ele recebeu essa promessa de ser pai com 75 anos. Escuta isso que é muito legal e muito importante. 75 anos. Só que Isaac demorou para nascer 25 anos. Nossa, Deus demorou demais. Não, o problema é que Abraão não creu na palavra de Deus. Se nós lermos o texto sagrado, quando Deus faz a promessa de Isaac, Deus vai dizer assim, olha, e a Bíblia vai dizer, e Abraão creu em Deus, e isso foi amputado por justiça. Abraão creu em Deus, mas Abraão não creu na palavra de Deus. Eu posso crer em Deus, mas posso não crer na palavra de Deus. A Bíblia diz que o diabo, que os demônios, crê em Deus e estremecem. Eles acreditam em Deus e têm medo de Deus. E tem muito crente que é pior que o diabo. Por quê? Porque eles crê, mas nem tem medo. E não consegue crer na palavra de Deus. Eu creio em Deus. Tá bom, você crê em Deus, ok. Só que o que vai gerar a minha bênção é crer em Deus e crer na palavra de Deus. E Abraão, ele tem um problema. Então, depois de 25 anos, eu chego e falo, ô Abraão, é o seguinte, você lembra que eu falei para você que você vai ter um filho? Lembro, Senhor, claro que eu lembro. Eu acredito no Senhor. Abraão, então eu vou te ajudar a crer na minha palavra. Abrão quer dizer pai exaltado. Abraão quer dizer pai de nações ou pai de multidões. Então, agora Deus muda o nome de Abraão. E aí, então, deixa eu ler primeiro como fica aqui trazendo, né? A versão Young, como eu disse, vai dizer assim, ó. Eu, pois, a minha aliança contigo. E tu tens tornado pai de multidões, de nações.
e teu nome não é mais Abrão, que quer dizer pai exaltado. O teu nome tem sido agora Abraão, pai de multidões, pai de nações. Porque por pai de multidões, por pai de nações, eu tenho te posto. Mas Abraão não tinha filho ainda. Então veja que Deus diz, olha, eu te coloco como pai de multidões, mas a mulher dele era estéril. Eles não tinham filhos. E agora então a palavra de Deus começa a ser declarada sobre Abraão, porque imagina, na hora do almoço, Sara dizia, pai de multidões, o almoço está na mesa. Pai de multidões, eu preciso que você vá no açougue. Pai de multidões, precisa pagar a conta de luz. Então, toda vez que alguém, o pessoal eu acho que pensava assim, né? Meu Deus, coitado, tem tanta vontade de ter um filho que ficou doido. Pai de multidões. Não tem nenhum filho, como é que é pai de multidões? Só que agora, quando a palavra começa a ser declarada, em 1 ano, Isaac nasce. Entende isso, queridos? Quando agora Abraão se apropria da palavra de Deus, quando Abraão agora se apropria do que Deus diz, e ele começa a se ver como pai de multidões, como agora ele começa a se ver como pai de nações. Agora o nome dele é pai de nações, em 1 ano. E demora 1 ano porque é 9 meses a gestação. Se Abraão tivesse crido na palavra de Deus, então, há 25 anos atrás, ele tinha tido filho há 25 anos atrás? Sim. Então talvez você tenha orado, tenha buscado, pastor, eu creio em Deus, mas você não tem crido na palavra de Deus, não tem declarado a palavra de Deus, não tem visto Deus agir. Então isso é muito importante. Então veja que tudo no passado, você tem se tornado pai de nações. Não é você vai se tornar, você já tem, já aconteceu. Por quê? Porque no reino de Deus, no reino do Espírito, já aconteceu, queridos. Amém ou não? Mas aqui é a primeira vez que Deus muda o nome de Abraão. E mesmo assim, ele fala no passado. É a primeira vez que Deus está falando com Abraão. Mesmo assim, Deus fala, Abraão, você já é pai de nações. Cara, você é pai de multidões. Não é? E é assim que Deus trabalha, queridos. É assim que Deus faz. Você ora, o Senhor me prospera, o Senhor me dá bênção. E Deus olha para você e fala, ô próspero. Aí você fala, como assim próspero? Deus está enganado. Eu não tenho dinheiro nem para comer um cachorro quente. E aí você vai ver comigo Juízes 6, 12 a 16. E vai falar de Gideão. Olha como que Deus trata Gideão. O contexto, Juízes 6, 12 ao 16. O contexto daqui é o seguinte. Gideão, ele está dentro de um buraco, de um lugar onde pisa a uva para fazer vinho, num lagar, escondido. Porque todos os anos eles plantavam, na época da colheita, eles colhiam e viam os midianitas e levavam a colheita embora. Então ele colhia um pouco antes, para poder sobrar um pouco de comida. Então, para ter medo dos midianitas, ele estava com medo, malhando trigo escondido num lagar, no lugar de fazer vinho. E aí chega o anjo do Senhor. Então o anjo do Senhor apareceu a Gideão e lhe disse, o que o anjo disse? O Senhor é com você, poderoso guerreiro. Algumas traduções vai dizer, o Senhor é com você, homem valente. E aí você fala assim, poderoso, eu acho que até ele assustou. Como assim, poderoso guerreiro? Eu estou aqui me borrando de medo, eu estou aqui escondido, com medo de ser morto, de aparecer um midianita. Mas o anjo chega e fala, o Senhor é com você, poderoso guerreiro, porque Deus não vê como o homem vê. Deus não vai chamar você pelo que os outros chamam, Deus não vai chamar você pelo que os outros vê, Deus vai chamar você pelo que Ele fez você, por quem você é. Amém ou não? Deus é com você, poderoso guerreiro, vai.
Ah, Senhor, Gideão responde. Aqui, ó, ao problema aqui, irmão, ao problema. Olha que problema sério, ó. Se o Senhor está conosco, por que aconteceu tudo isso? Onde estão as tuas maravilhas que os nossos pais nos contam quando dizem: não foi o Senhor que nos tirou do Egito, mas agora o Senhor nos abandonou e nos entregou nas mãos de Midian. Muitas vezes é isso que acontece. A pessoa não é abençoada por quê? Você até fala assim: Deus, eu dou uma ordem desse monte para sair daqui. Mas você fala assim: ah, mas não vai sair não. É o que nós lemos lá em Marcos 11, 23. Uma historinha, né, para ilustrar isso. Uma mulher tinha um morro na frente da janela do quarto dela. E aquilo atrapalhava ela ver. Porque aquele morro atrapalhava. E aí ela foi na igreja ouvir essa palavra. Ela chegou em casa, antes de dormir, ela falou assim: eu dou uma ordem para esse morro sair da minha janela agora em nome de Jesus. Foi dormir. No outro dia ela acordou de manhã e a hora que ela abriu a janela, o morro estava lá. Ela disse: eu sabia que não ia sair mesmo. Vocês estão entendendo? Ou seja, não é você falar uma palavra positiva, é você dizer a palavra de Deus, crendo que é a palavra de Deus. Vocês estão entendendo, amados? Amém ou não? Então ali, ó, aí a Gideão, ele vai nessa. Ah, se o Senhor fosse conosco, por que nós estamos numa situação dessa? Por que o Senhor nos abandonou então? Ah, o Senhor fala que eu sou próximo, mas por que eu não tenho dinheiro para comer um cachorro quente? O Senhor fala que eu sou próximo, mas por que eu vou trazer a conta de luz? Você está entendendo, amados? Porque muitas vezes nós estamos como Gideão, já não cremos mais. A gente crê com a cabeça, mas não crê com o coração. Ah, tem que declarar a palavra. Tá bom, eu declaro a palavra mecanicamente. Eu declaro a palavra como se fosse um poema. Batatinha, quando nasce, espalha a rama pelo chão. Sim. Mas não declarando: o Senhor é o meu pastor e eu não tenho falta de nada. O Senhor é o meu pastor e eu sou suprido em tudo. Então, sou suprido em tudo. Próximo. O Senhor se voltou para ele e disse: com a força que você tem, aonde que ele estava, irmãos? Escondido, morrendo de medo, valente guerreiro. E agora o Senhor diz para ele: com a força que você tem, cara, você é forte, você é valente, então nessa força, nessa valentia, vá libertar Israel das mãos de Midian. Não sou eu quem está enviando você? Vem o Gideão de novo. Ah, Senhor, respondeu Gideão, como posso libertar Israel? Meu clã, minha família, é a menos importante da minha tribo de Manassés, e sou o menor da minha família. Irmãos, ele era o oitavo filho, igual Davi, o caçula, família mais pobre da tribo de Manassés. Eu? Quem sou eu? Eu sou aquilo que a Bíblia diz que eu sou. Eu sou quem o Senhor diz que eu sou. Eu posso o que a Bíblia diz que eu posso. Eu posso o que o Senhor diz que eu posso. Amém ou não? Consegue entender isso, queridos? Então não é algo mecânico, é algo por fé. Eu declaro a palavra crendo nela, em paz. Próximo. E aí Deus de novo: eu estarei com você, respondeu o Senhor. E você derrotará todos os midianitas, como se fossem um só. Ô Gideão, confia em mim. Eu estou com você. E você vai derrotar Midian como se fosse um só. Irmão, sabe quantos soldados era Midian? 120 mil homens de guerra. Deus disse: você vai derrotar esse pessoal como se fosse uma pessoa só. Porque eu estou com você. Então eu preciso começar a crer. Eu estou, no hebraico não é o presente? Eu estou com você. Você derrota os midianitas como se fossem um só homem. Eu estou com você. Então veja, queridos, salve homem valente,
Salve, homem valoroso, salve, homem poderoso, guerreiro. Talvez, queridos, nós também não conseguimos ser abençoados porque nós não conseguimos ver como Deus vê. Deus não vê o natural, Deus vê o sobrenatural, porque nós vemos o tempo, terceira dimensão, Deus vê fora do tempo, a quarta dimensão. Você está preocupado com esse mês? Deus já preparou para você 2024. Deus já contou os seus dias. A Bíblia diz que Deus sabe até quantos fios de cabelo tem na nossa cabeça. Não sei por que Deus contabiliza isso, mas... Vocês estão entendendo a questão? Ou melhor, a importância que Deus dá para você? Essa é a importância que Deus dá para você. Então, é assim que eu preciso crer. Por quê? Porque Deus nunca vê o natural, sempre o sobrenatural, sempre o espiritual. Ele está fora do tempo. Quando os homens olhavam para Gideão, viam um covarde, ou um filho, um rapaz pobre, caçula de uma família pobre. Ele era um Zé Ninguém. Mas Deus via Gideão como libertador de Israel. Entende isso, queridos? Quando alguém olhava para Davi, o oitavo filho de Jessé, o pastor de ovelhas. Quando alguém olhava para Davi, não via ninguém, via um pastor de ovelhas. Deus olhava para Davi e via o rei de Israel. Você está entendendo a questão, amados? Tanto que quando Samuel vai ungir Davi, e Samuel não sabia que era Davi, quando vem Eliabe, o filho mais velho, alto, forte, bonito, do exército, Samuel olha e fala, certamente é esse. Deus fala, não é não, porque eu não vejo como o homem vê. Vocês veem o exterior, eu vejo o coração. Vocês veem o natural, eu vejo o sobrenatural. E passou 7 filhos, e Davi era tão insignificante, ninguém via nada em Davi, irmãos, que nem foi chamado para o churrasco da coroação dele, da unção dele. E quando acabou, o Samuel não entendeu, falou, peraí, será que Deus se enganou? Ô Jessé, não tem mais ninguém não? Não, tem mais um. Meu oitavo filho vai estar lá cuidando das poucas ovelhas, não é ninguém. Samuel falou, opa, chama ele. Deus disse que o rei está aqui. E ninguém senta enquanto ele não chega. Tiveram que esperar Davi de pé. Por quê? Porque Deus vê diferente. Talvez, querido, você ouviu tanto que você não tem importância, que você não se dá importância. Talvez você ouviu tanto que você é derrotado, que você se vê derrotado. Talvez você ouviu tanto que ninguém se importa com você, que você vê você uma pessoa sem importância. Talvez você ouviu tanta coisa, tanta besteira, e você acreditou nisso, irmão. Essa é a questão. O que você fala para o teu filho, o que você fala para a tua filha, o que você fala para a tua esposa, para o teu marido. Irmãos, isso é uma declaração. Isso é uma declaração. Nós precisamos entender isso. Todos nós somos capazes em Deus. Agora eu preciso então me ver como Deus me vê. Eu preciso ver o meu irmão como Deus vê. Eu preciso me olhar como a palavra de Deus diz. Vocês estão entendendo ou não? Está acrescentando alguma coisa aí? Porque a questão é essa, queridos. Eu fico me olhando na visão dos outros. Então Deus não vê o que os teus pais veem. Deus não vê o que os teus avós viram. Deus não vê o que o teu marido vê, o que a tua esposa vê, o que os teus filhos vê, o que o teu vizinho vê, o que o teu patrão vê. Deus não vê. Ah, pastor, mas meu pai sempre disse que eu sou um zero esquerda. Ah, minha mãe disse isso. Ah, minha avó disse aquilo. Meu irmão, Deus nem está por aí com essas palavras. Deus não vê assim. Deus olha para você e vê você um vitorioso. Deus olha para você e vê você uma vitoriosa. Deus olha para você e vê alguém próspero. Deus olha para você e vê alguém curado. Deus olha para você e vê alguém liberto. Deus olha para você e vê um sucesso.
Por isso que por isso que o anjo chega para Gideão e diz: paz seja contigo, valente guerreiro, varão valoroso. Quem? Você, Gideão. Paz. Quem sou eu? Você é o libertador de Israel. Eu? Que jeito, que forma, que modo. Gideão, você vai libertar Israel. Você vai destruir os midianitas como se fosse um só homem. Porque eu sou com você. Irmão, irmã, o Senhor é contigo. Pare de dar ouvido para o diabo. Pare de dar ouvido para o diabo. Pare de dar ouvido por pessoas usadas pelo diabo. Mas o fulano não é usado. Então, se não é usado pelo diabo, é um mal amado, não se vê, também é doente, e ele não suporta ver que você é curado em Cristo Jesus. Então, ele quer que você seja um doente emocional também. Irmãos, e por que tem tanto jovem na droga? Por causa de doenças emocionais. Por que tem homem nas drogas? Doenças emocionais. Essa é a questão. Porque a pessoa não consegue se ver. Tem pessoas que são arrogantes, doenças emocionais. Tem pessoas que se acham um desastre, doença emocional. E aí Jesus vem, e a parte legal, que quando Deus chega, Deus fala com Abraão: Abraão, eu faço de você uma grande nação. Abraão, você já é uma grande nação. Em ti são benditas todas as nações da terra. Deus já vai curando a alma. Ô Gideão, paz seja contigo, varão valoroso, homem valente, guerreiro poderoso. Porque Deus já sabe que Gideão tinha um problema de alma ali. E Deus então já vem tratar o problema de alma de Gideão. E talvez você tenha olhado e falado: puxa vida, o ano já chegou no meio e não tem acontecido nada na minha vida. Eu não vou para frente mesmo, eu não consigo mesmo, para mim nada dá certo mesmo, para mim nada funciona, tudo que eu coloco as mãos parece que não vai. Irmãos, e aí e duro que isso se confirma no dia a dia. Está vendo? Eu não disse que o que eu faço não dá certo. Está vendo? Eu não disse que não vai para frente. Está vendo? Eu não disse que nada acontece na minha vida, porque você está declarando, irmão. Eu já vi casos de pais amaldiçoarem a filha, que chega naquela idade adolescente. Adolescente é rebelde, é natural do adolescente. Não é demônio, viu, irmão? Base. A gente que acha que o pastor ora para o meu filho adolescente porque ele é rebelde, tem um demônio. Não, não tem demônio, ele é adolescente. Faça. Tenha sabedoria de Deus. Só que aí, o que a mãe faz? Você vai ver. O que você está fazendo comigo, teu marido vai fazer com você. Você vai ver. O que você está fazendo comigo, teu filho vai fazer com você. E aí, irmãos, a coitadinha casa. Debaixo de maldição. O rapaz até que era bom, mas ela amaldiçoou tanto a filha que o capeta vem e usa ele. E ela vai dizer: não disse para você? Ou nasce uma filha e aquela criança é um problema. E ela está vendo? Bem feito. Eu não falei que você ia sofrer igual você me fez sofrer. Eu não avisei. Queridos, e Deus não vê assim. Deus não vê o teu filho como problema, Deus não vê tua filha como um problema, Deus não vê o teu marido como problema, Deus não vê tua esposa como um problema, Deus não vê o teu trabalho como problema, Deus não vê tua empresa como problema, Deus vê tudo isso como bênção. O problema é que você vê o problema. Eu preciso então começar a mudar, por isso que Jesus disse: quem crer, dê ordem, e não duvidar no seu coração, mas crer no que diz, crer na minha palavra, crer com o coração, vai acontecer. Vai acontecer. Mas pastor, você não sabe como é que é meu filho. Irmãos, que bom que eu não sei. Você sabe. Então abençoa ele.
ora por ele. Libera a palavra de bênção para ele. Eu sempre dou um conselho assim, lembra? Acorda de noite, estenda a tua mãozinha. Não entrar no quarto e nada, Senhor, eu abençoo meu filho, eu abençoo minha filha, eu abençoo meu marido, eu abençoo minha esposa, em nome de Jesus. Eu vou declarar o que a Bíblia diz. O problema, irmãos, é que a gente declara o que o mundo diz. Exemplo. Você vai casar, arrumou uma dona encrenca. E aí uns vão assim, rapaz, a dona encrenca lá em casa, pronto, você já chama a tua mulher de encrenca, você quer que ela seja uma bênção? Ah, mas ela não sabe que eu chamei ela de encrenca, mas ela não precisa saber, o diabo está ouvindo. Tem disso que você vai casar, casamento? Casamento é uma tortura. Aí pronto, você casa e tem uma tortura, porque você crê no que o mundo diz. Não, porque a mulher, se não fosse a mulher, nós estava tudo bem. Não estava não, irmão, se não fosse a mulher, nós nem estava aqui, só estava o Adão peladão lá no Jardim do Éden. E a Bíblia diz que quem encontra uma mulher, encontra uma coisa boa. Quem encontra uma mulher, encontra uma coisa boa, é o que a Bíblia diz. Então, quando você for casar, para você que é solteiro aí, e fala, não, olha, rapaz, você está arrumando um problema. Não, a Bíblia, eu encontrei uma mulher, e a Bíblia diz que quem encontra uma mulher, encontra uma coisa boa. Eu arrumei uma coisa boa para a minha vida, é tão boa que eu quero casar com ela. Entende isso, queridos? Declara o que a Bíblia diz. Fale o que a Bíblia fala. Ah, mas o meu filho é um problema. Mas a Bíblia diz que o teu filho é um problema? A Bíblia diz que os filhos são herança no Senhor. Então os meus filhos são uma bênção. Irmãos, eu não acredito em nada que diz sobre meu filho. Não acredito nada do jeito que você está pensando, não. Ah, meu filho está fumando. Está fumando? Tá. Então tá bom. Mas não acredito que ele é um fumante, por exemplo. Pastor, mas não viram? Viram. Então, não mostraram a foto? Mostraram. Exemplo. Mas eu não acredito que ele é fumante. Por quê? Porque o que eu não ando pelo que eu vejo, eu ando pelo que a Bíblia diz. E a Bíblia diz que os filhos são herança no Senhor. Se ele é herança no Senhor, esse demônio de cigarro, de droga, de bebida, sei lá do que, não vai pegar ele. Irmãos, eu oro pelo meu filho, pelos meus, né? Tem 2. Deus, em nome de Jesus, Pai, todo espírito de homossexualismo, todo espírito de travestismo, todo espírito de droga, todo espírito de bebida, todo espírito de prostituição, eu não permito que pegue meus filhos. Se ele prepara uma mulher bonita, uma mulher legal, cheia do Espírito Santo, e se for rica, melhor. Cheia do Espírito Santo, não. Mulher cheia do Espírito Santo. Não é nada. Então, em vez de você ficar profetizando, declarando o que você vê, declare o que a Bíblia diz. Pastor, mas declare o que a Bíblia diz. Mas declare o que a Bíblia diz. Porque fé não é vista, irmãos. É andar por vista, eu estou vendo o que está acontecendo, eu estou vendo que está um caos. Mas andar por fé é crer que Deus dá jeito no caos. Entendem? Ou não? Deus dá jeito no caos. Mas eu preciso, então, ouvir o que Deus diz. Na palavra de Deus sobre mim. Eu sou vitorioso. A Bíblia diz que aonde eu coloco as minhas mãos, prospera. Então, aonde eu ponho as minhas mãos, prospera e acabou. Ah, mas o mundo está em crise. O mundo está em crise, mas eu não sou do mundo. A Bíblia diz que eu sou de Cristo. Pastor, no mundo tereis aflições. Então sai do mundo, meu. O que você está fazendo no mundo? Vem para Cristo. Eu sou de Cristo. Somos cidadãos dos céus.
não do mundo. Amém ou não? Aqui a gente está de passagem. Entrega a tua vida para Jesus. Sai do mundo, sai daí, meu irmão. O mundo tem aflição. Eu estou em Cristo. Eu morri para o mundo, a Bíblia diz. Não é? Então Deus não vê você como teus pais veem, como os teus amigos veem, como o teu patrão vê, como o teu chefe vê, como o teu cliente vê. Por quê? Ele vê você como Ele te criou. Ele te vê em Cristo Jesus. Irmão, irmã, presta atenção. Deus vê eu e você como Cristo, através da lente de Cristo. Uma vez eu vi isso daí, foi feito em casais, mas eu achei legal, vou dar, acho que cabe aqui. E eu teve uma reunião de casais, e aí, então, reunião de casais não, um casamento eu vi. E aí o pastor que estava fazendo casamento deu um óculos azul para a moça e um óculos rosa para o rapaz. E aí ele fala assim, o que você está vendo? Ele falou assim, tudo cor de rosa. E ela, tudo azul. Ele falou, então, agora troca. Melhor, na verdade, foi o contrário, né? Deu azul para o homem, a rosa para a mulher, tal. Depois ele mandou eles trocarem. Então, às vezes a gente precisa ver com a visão do outro, com a lente do outro, né? Através da venda. Então eu preciso, irmãos, ver com a lente de Deus sobre mim. E Deus me vê através de Cristo. Jesus é perfeito. Jesus é santo. Jesus é curado. Jesus é liberto. Jesus é próspero. Jesus é amável. Jesus é gentil. Jesus perdoa. Jesus ama. Jesus é cheio de graça. Jesus se importa. Jesus é misericordioso. Jesus é bondoso. Jesus é gracioso. Amém? É assim que Deus nos vê. Através da lente de Cristo. Se você entregar a tua vida para Jesus, pronto. Você se torna filho. E essas bênçãos de Abraão vêm sobre a sua vida. Deus vê você como Ele te criou, como eu disse. E Deus chama isso como se já existisse. Tenha fé de Deus. Creia no que Deus diz sobre você. Creia na sua palavra sobre você. Então, ver como Deus vê, essa é a fé de Deus. Quando Deus disse, haja luz, e houve luz, a Bíblia diz que dizia trevas sobre a terra. Se tinha trevas, não era essa escuridãozinha aqui, não tinha luz nenhuma. Aí Deus disse, haja luz, Ele creu nisso. Então, quando Deus olha para você, Ele olha para o Valdeir e vê o maior fabricante de bota do Brasil. Mas o Valdeir precisa se ver também. Ele olha para a Sirlene e vê a maior fabricante de plus size do Brasil. Mas ela precisa se ver também. Entende isso, irmão? Olha para a Elaine e veja a maior fabricante de salgado do Bom Dia e Companhia. Lá, como é que chama o negócio? Copo Mania. Brasil. Só que eu preciso me ver. Você trabalha de funcionário, mas tem vontade de ter um negócio, você é empreendedor. Minha irmã, meu irmão, veja você com o teu negócio, com a tua empresa. Simples assim. Porque Deus vai fazer o improvável, porque Ele não te vê na necessidade, Ele te vê abençoado. Entende isso, queridos? E não rejeite a bênção. Às vezes tem gente que fala ou que pensa, né? O Márcio é rico. Receba. Mesmo que seja por gozação, mesmo que seja de brincadeira, eu recebo. E alguém falou assim, nossa, tem dinheiro para jogar fora. Eu falei, tenho, é tanto dinheiro que eu estou jogando dinheiro fora. Eu sei que foi uma gozação. Eu comprei uma coisa meio inútil, mas não importa. Você falou, eu recebo. Que é bênção.
não é bênção, está amarrado, lançado no inferno em nome de Jesus. Você está entendendo, amados, ou não? Você veja, você que é empresário, microempresário, profissional liberal, veja cliente fazendo fila na tua porta, irmão. Teu telefone fica até vermelho de tocar. Meu telefone só toca por causa do cobrador. Nem atendo mais, pastor. Veja, Deus fazendo um milagre na tua vida e dívidas sendo perdoadas na tua vida. Sabe, irmãos, a Bíblia diz, quando Israel saiu do Egito, Deus disse, olha, não haverá estéril, não haverá doente, não haverá quem não dê a luz. Só que não é não haverá, no original, no hebraico, Deus está dizendo, ó, não há estéril no teu meio, não há mulher que não dê a luz, não há vaca que não produza, não há boi, não há. Então se veja com o bebê, faz igual a Marcela. Ela teve algumas perdas. E ela ouviu uma palavra, recebeu a palavra. E quando ela recebeu a palavra, a Mariana nasceu. Bebê no colo. Sonhe com ele chorando de noite. Irmãos, tem um testemunho de um irmão lá em Curitiba que eu achei lindo demais. Ele é aposentado, empresário. Eu quero abençoar pessoas. E dá um negócio aí. Ele tem mais de 70 anos. Começou um negócio na internet. Ele falou, eu nem trabalho. A internet me dá dinheiro porque vende sozinho o negócio. Deus deu uma estratégia. Esse mesmo irmão contou que o filho dele nasceu com um problema motor, né? Motor. E o médico disse que teu filho nunca vai andar e nunca vai falar. Ele falou, então se colocou diante de Deus. 4 anos, Ana, que eu vi ele contando para vocês isso. O filho dele tinha 4 anos, cadeira de roda, não andava. Ele tinha uma filha. Aí a filha quis uma bicicleta. Foi lá e comprou 2 bicicletas. Uma para a filha e uma para o filho. Ele disse que quando o menino viu a bicicleta, ele levantou da cadeira de roda e saiu andando. Hoje o filho dele, ele é sócio desse filho. Casado, tem filho, é empresário. Porque, meu irmão, o que o médico disse é problema do médico. O que a máquina diz, pastor, mas foi uma ultrassonografia computadorizada, e a máquina não erra. Ela não erra para os outros, para você ela erra, porque o que a Bíblia diz sobre mim é a verdade, não é o que uma máquina diz. Vocês estão entendendo isso ou não? Isso muda a tua vida, querido. Se você compreender isso e praticar isso, isso muda a tua vida. Isso muda a tua vida. Tenha a fé de Deus, creia no que Deus diz sobre você, creia na palavra de Deus sobre você. Veja como Deus vê. Isso é fé de Deus. É ver como Deus vê. Então, meu filho está nas drogas. Não, está nas drogas. Vocês estão vendo. Eu vejo meu filho sentado aqui comigo na igreja. Pastor, a minha empresa, eu acho que vai. Não vai nada, meu irmão. Vejo os clientes vindo. Mas eu preciso de uma estratégia. Espírito Santo, obrigado pela estratégia. E veja a estratégia, irmãos, veja, pesquise. Deus vai te dar a saída. Se veja em Cristo Jesus. Se veja recebendo tudo que Jesus conquistou por você. Amém ou não? Então nós tivemos aqui, eu já vi o Paulino pregando aqui, falando sobre negócio de gravidez que eu falei agora, o pastor Isaor. Ele disse que no nosso meio não vai ter estéril. A Bíblia diz, irmãos, se nós cremos em Cristo como a Bíblia diz, no nosso meio não tem necessitado.
E se os crentes do mundo entendessem a palavra de Deus, obedecessem a palavra de Deus, não seriam pobres. Não teria necessidade. Então se veja em Cristo. Amém ou não? Se veja em Cristo. E nós vamos orar agora. Irmãos, e essa oração vai ser diferente, então presta atenção. Nós vamos orar e você vai falar para Deus o que você precisa. Depois que você pedir o que você precisa, você vai agradecer a Deus por essa bênção ou por essas bênçãos. E você vai agir como se estivesse já recebido isso. Eu vou te dar um exemplo meu, uma experiência minha. Eu pastoreava em São Paulo. E de repente eu era pastor de 2 igrejas. Eu abri uma igreja em Osasco e assumi uma igreja no bairro do Pari. Para você ter uma ideia, a igreja do bairro do Pari, que é centro de São Paulo, ficava a 23 quilômetros da minha casa. Mas eu não tinha carro. Para chegar na igreja do Pari, eu tinha que pegar um ônibus até o Largo de Osasco. No Largo de Osasco, eu pegava um trem até a estação, se o nome é a última estação, Estação da Luz, lá eu acho. Sei lá, não lembro agora. Descia nessa estação, pegava um outro ônibus que parava, ela passava lá em frente e ia para o Pari, para a igreja. Acabava o culto, pegava o ônibus na porta da igreja, ia até a estação, pegava o trem, ia até o Largo de Osasco, pegava o ônibus para casa. E no domingo eu tinha 2 igrejas, então durante a semana tranquilo, mas e no domingo? Um culto era às 5 da tarde, o outro era às 7h30 da noite. E como é que fazia para chegar? Tinha que ficar todo domingo arrumando um irmão para me levar. Então eu acabava o culto de Osasco, falava, irmão, quem já ia escalando, irmão, você pode me levar lá no Pari hoje? Aí eu falei, Deus, para aí, vamos parar com esse negócio, tá errado esse negócio. Eu preciso de um carro. Carro, para pastor, é um instrumento de trabalho. Eu orei ao Senhor, pedi um carro. Eu estava vindo para Rio Preto. Minha família era daqui, é daqui. E eu estava dentro do ônibus orando. Eu vinha lendo, orando. 6 horas de viagem. No meio da oração, irmãos, eu me vi dirigindo um carro. Está dentro do ônibus. E o Espírito Santo disse assim para mim, é a última vez que você vai para Rio Preto. Eu recebi, eu orei, agradeci. E foi algo tremendo. Eu agradeci a Deus como eu me via dentro do carro. Quando eu voltei para Osasco, o superintendente me ligou e disse assim, Renato, a gente tem visto o sofrimento dessa correria. Eu reuni os pastores, nós vamos te dar um carro de presente. E eu ganhei um carro. Ter fé para ganhar outras coisas, porque carro já estou bom, né? Assim, irmão. Mas eu me vi dentro do carro. Então essa é a questão. O problema é que às vezes você pede, mas você não crê, você não se vê. Então você vai pedir, você vai agradecer a Deus e vai agir como se já tivesse recebido. Caminhe como se já tivesse recebido. Nós vamos crer em Marcos 11:24. Vamos lá? Marcos 11:24. Olha o que diz. Que é o versículo depois de Marcos 11:23. Portanto, eu digo, quem disse? Jesus. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam. Aqui já está no passado, está vendo? Creiam que vocês já receberam. E assim será convosco. Assim vai acontecer, assim sucederá. Irmãos, vocês perderam uma oportunidade de dizer um aleluia bem grande, dar um amém. E quando você diz amém, você diz assim seja, assim é, eu recebo. A história de um grupo judeu de meninos
estavam estudando lá em Israel, os judeus, e o rabino que estava ensinando eles disse assim: eu quero dizer para vocês que vocês vão viver até 120 anos, porque a Torá diz assim. E o menino gritou: amém! Os outros começaram a rir dele. Acabou a aula, você está... Amém por quê, rapaz? É 120 anos, doido? Todos morreram em torno de 70, 70. Ele viveu 119. Eu recebo. Amém é. Quando eu digo amém, eu estou dizendo: Senhor, eu concordo, eu recebo, é meu. Está entendendo, irmão? Então veja bem, vou dar mais uma chance para vocês então agora, né? Mais uma chance, ok? Jesus disse, portanto, Jesus falando: olha, eu vou dizer para vocês uma coisa. Tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam, e assim sucederá. É isso aí, meu irmão. Eu orei: Deus, eu preciso vender 1 milhão esse mês. E vai sair daqui hoje, aleluia, chega em casa, glória a Deus, Deus, obrigado, porque esse mês eu vou vender 1 milhão. Uhul! Não. Pastor, eu quero um negócio bom. Saia daqui hoje, Senhor, eu vendo o teu negócio, já na mente, entrando lá no seu estabelecimento, recebendo os vendedores, os representantes, sabe, irmãos? É assim, com alegria. Contei quinta-feira que, sexta passada, voltando de Araçatuba, um golzinho, quadradinho, velhinho, soltou o capu. E eu vi o capu saindo do carro e vindo para cima do meu carro. E ele veio voando. Eu falei: Jesus. Freiei, não podia frear muito, tinha carros atrás. E aí o anjo deu uma sacada assim, pum, aquele negócio caiu no chão. Eu passei em cima, quebrou o cárter da direção. Da direção não, do câmbio. Uma semana que o carro está lá em Mirassol. E não achava a peça. Achei a peça ontem. Aí também. Irmãos, eu vou falar para você uma coisa. A gente tem que ser mais perto. Em vez de eu orar na segunda-feira, eu demorei, fui orar na sexta. E aí achei a peça. Fui lá em Mirassol, aí eu orei e falei: Espírito Santo, me dá a direção. Preciso achar essa peça. E ele deu. Comprei a peça em Bauru. Chega amanhã. E o homem falou assim para mim na sexta-feira, ele falou assim: mestre, obrigado por tua paciência. Não vou te deixar na mão, eu vou pagar, eu não estou achando a peça. Falei: fica tranquilo que eu vou te ajudar. Obrigado por tua paciência. Que paciência, já falei de Jesus para ele. De repente, foi para isso que aconteceu tudo. Irmãos, eu estou bem, não amassou o carro, só quebrou um negócio lá. Podia ter batido no meu para-brisa, cortado meu pescoço, sei lá. O trem veio voando, irmãos. Deus deu um livramento, deu. Eu vou ficar preocupado com o carro que quebrou? Queridos, o problema é que as pessoas estão amando mais coisas do que pessoas. Pare de amar coisas, comece a amar pessoas. Porque Deus não ama coisas, Deus ama pessoa. Deus não está nem aí para a tua conta bancária, Ele está preocupado com você. E Deus vai te abençoar por causa de você. Deus prospera você por causa de você e para que você abençoe outras pessoas. Entende isso ou não? É assim que funciona, queridos. Então, portanto, eu lhe digo, disse Jesus, tudo que vocês pedirem em oração, creiam que já receberam e assim será convosco. E aí, meu irmão, a hora que acabar, tudo certinho, no celular, você quiser, anota o teu pedido, coloca dia 2 de julho de 2023, eu pedi para Deus, eu precisava vender 1 milhão, e aí você vai ver se Deus deu ou não, sabe? Legal isso. Depois disso, você vai orar. E aí você vai orar a Deus, pedindo que você, ou você que está aqui, vai para a internet essa mensagem, então você que está nos assistindo pela internet, aonde você estiver, você vai orar a Deus, Senhor, assim. Sim.
E aí, imagina uma coisa, querido. Imagina Jesus falando isso para você. E tudo que você pedir, que é o texto de Marcos 11, 24. Imagina Jesus falando esse texto para você. Jesus dizendo para você, olha, tudo que você pedir, lembre-se, Jesus não pode mentir. Tudo que pedires orando, crente que já recebeu, você vai ter. Porque não foi Jesus quem disse isso? Ele pode mentir? Então acabou, queridos. Então veja Jesus falando isso para você. Ô Gustavo, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu. E é assim com você. Edmar, tudo que você pedir em oração, crendo, é assim com você. E agora é o nome de todos vocês aqui. Põe o teu nome nisso, irmãos. Jesus falando para você, ou para mim, Renato, tudo que você pedir em oração, creia que você já recebeu, e você vai ter. Uau! Meu irmão, amém ou não? Entende isso? É uma questão de fé, de crer. Aleluia. Amém. Estamos preparados? Entenderam? Vamos colocar de pé. Você é bem-vindo aqui. A casa é sua, pode entrar. Me esvazio de mim, me esvazio de mim. Sopra o teu vento aqui, toma o teu trono, vem reinar. Nós queremos te ouvir, oh, nós queremos.